Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Pri do @amigurumibh e hoje teremos mais uma aula aí natalina para a gente se preparar para o nosso Natal. E eu tô trazendo na aula de hoje esse boneco de neve, né, que você pode usar aí como uma bolinha. Eu estou usando aqui na minha casa como um prendedor de cortina, tá? Então no finalzinho é só você colocar um laço ali atrás para prender a sua cortina, ou você pode usar como bolinha, tá bom? E nós vamos utilizar aqui dois fios, o natural 6 cabos e o New Fast Fine. Então vamos para a lista de materiais. Estou utilizando aqui um olhinho com trava número 20, tá? E aqui vou utilizar o New Fast Fine na cor branca, vermelha e preta e o natural 6 cabos na cor laranja. Vamos usar também tesoura, agulha número 4 para o New Fast Fine, agulha número 2 para o natural 6 cabos, agulha de tapeceiro, cola quente. Aqui eu tenho um pouquinho de blush aqui nesse pincel, bem pouquinho mesmo, tá? E eu tenho aqui essa decoração aqui, gente, eu não sei como que chama essas frutinhas, mas a gente vai usar a folha e a fruta, tá? E uma bolinha de isopor número 80, de 80 milímetros, tá? Vamos começar aqui fazendo a bolinha com 6 pontos baixos dentro do anel mágico com a cor branca do fio New Fast Fine, tá? Fiz os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fechei meu anel mágico, agora a gente vai partir para a segunda carreira fazendo 6 aumentos. E aí, no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 12 pontos baixos. Terminei a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora, na carreira número 3, nós vamos fazer 6 sequências de um ponto baixo e um aumento. E no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 18 pontos baixos. Carreira número 3 finalizada, ó, acabei de terminar aqui, vou colocar o meu fio de marcação novamente e vamos partir agora para a carreira número 4, onde a gente vai precisar fazer 6 sequências de 2 pontos baixos e um aumento e ficar no final dessa carreira com 24 pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira número 5 fazendo 3 sequências, tá? Atenção que são 3 sequências de 7 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 27 pontos baixos. Então, atenção que não são 6 sequências. Agora, nessa carreira, nós faremos um total de 3 sequências somente, tá bom? E vamos finalizar essa carreira com 27 pontos baixos. Acabei de terminar aqui a carreira número 5, agora é o seguinte, eu vou colocar o meu fio de marcação aqui e a gente vai precisar fazer 7 carreiras somente de pontos baixos, tá? Fiz aqui as carreiras até a carreira número 12, cada carreira com 27 pontos baixos, agora a gente já vai colocar a bolinha, tá? E aí, vocês vão puxar bastante o fio aqui pra ficar bem encaixadinho, não pode ficar sobrando e também não pode ficar faltando. Então, vai puxando até ficar bem assentado e agora a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições, tá? Então, aqui, ó, a próxima carreira, nós vamos fazer aqui 3 sequências de 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 24 pontos baixos. Terminei a carreira número 13 com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 14, vamos fazer 6 sequências de 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Agora, nessa carreirinha aqui, que é a carreira número 15, a gente vai fazer 9 diminuições seguidas, tá? E aí, no final dessa carreira, a gente fica com um total de 9 pontos baixos. Agora, você vai cortar o seu fio e vai fazer um anel mágico invertido,
tá? Então, você vai passar aqui somente na alcinha de trás, com a agulha de tapeceiro, o fio, fechando esse anel que ficou aqui aberto, tá? Pra gente poder finalizar a nossa bolinha. Agora, a nossa bolinha de isopor está toda encapada, tá certo? E nós vamos colocar os olhos aqui entre as carreiras 9 e 10. Então, eu vou abrir aqui, ó. Como tem uma bolinha de isopor, eu preciso furar ela. Então, eu vou abrir aqui com essa pinça. E 5 pontos depois, eu vou abrir também o do outro olhinho, tá? Bastante atenção para ficar na mesma carreira os dois olhos. Ó, e aí, eu vou encaixar. E esse olho, como ele é grosso, eu preciso afundar ele bastante para que ele não fique exalado aí, como é que chama? Pulando aí pra fora, né? Então, aperta bastante pra ele ficar bem lá no fundo. Quanto mais você conseguir, melhor, tá? Posiciona aqui certinho e aí a gente vai passar a cola quente, tá? Eu vou passar a cola quente aqui dentro do buraquinho, ó, com bastante cuidado pra não cair pra fora e acabar manchando a nossa peça, né? E aí, posiciona aqui bem certinho, e aí é só colar agora o outro olho. Olhinhos colados, agora chegou a hora da gente fazer o nariz. Vamos pegar o fio natural 6 cabos e para começar vamos fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na carreira número 2, nós faremos também 6 pontos baixos. Vai ficar um pouquinho mais difícil, porque fica mais apertadinho, mas vai dar certo, tá? Então, na carreira 2, eu faço um total também de 6 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3. Eu vou usar esse fio aqui do anel mágico mesmo, para poder marcar o início da carreira. E faremos aqui 3 sequências de um ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com um total de 9 pontos baixos no final da carreira 3. Agora, vamos fazer a carreira número 4. Fazendo 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 12 pontos baixos. Terminei a carreira número 4 com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer na carreira número 5, 12 pontos baixos também. Não precisa fazer aumento, tá? Agora, vamos fazer a carreira número 6, fazendo 3 sequências de 3 pontos baixos e um aumento, e finalizando essa carreira com 15 pontos baixos. Agora, na carreira número 7, faremos 3 sequências de 4 pontos baixos e um aumento, e no final dessa carreira, ficaremos com um total de 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer a última carreirinha, fazendo 3 sequências de 5 pontos baixos e um aumento na carreira número 8, vamos finalizar com 21 pontos baixos. Agora, você vai posicionar aqui, exatamente aqui no meio dos olhos, tá? E aí, você vai costurar, normalmente aqui com a agulha de tapeceiro. E eu gosto de colocar o enchimento mais no finalzinho, tá? Porque acaba me atrapalhando aqui. Então, na hora que eu estiver quase fechando ali, a gente coloca o enchimento. Vou colocar o enchimento aqui, ó. Eu gosto de enrolar ele aqui nessa pinça ou na tesoura mesmo, tanto faz, para que ele fique mais assentado, né? Ó, coloco ele aqui. Então, a pinça é uma ferramenta boa aí pra você, se você não tem. É baratinho, tá, gente? E compensa super aí pra você poder fazer seus acabamentos. E aí, a gente volta a costurar o narizinho aqui no nosso boneco de neve.
E no final da costura, você não deve se esquecer aí de jogar o fio para um ponto qualquer aqui do nariz mesmo, né? Para que essa cor fique camuflada aqui. E aí, você vai fazer um arremate, 2, e finalizar a costura. Agora, eu vou bordar a boquinha aqui com fio preto. Inclusive, eu esqueci de falar que a gente precisaria também de um pedaço de fio preto, tá? Eu tô usando o natural 6 cabos também. E aí, eu vou bordar dessa maneira aqui, exatamente abaixo dos olhos. Você pode fazer essa boquinha maior, menor, mais centralizada, de ladinho, do jeito que você quiser. Eu tenho certeza que vai ficar super bonito aí, tá? Aí, a hora da gente dar o nosso toque especial, deixar a nossa peça do nosso jeitinho, né? Pronto, bordei a boquinha. Vou colocar aqui agora essa ponta aqui pra dentro, pra eu poder esconder. E olha só que gracinha que já ficou. E agora, já vou passar nesse momento aqui um blushzinho pra dar um ar de saúde no nosso boneco de neve, pra não ficar muito branquinho. Eu ponho bem pouquinho, tá, gente? Isso aqui é muito perigoso, eu já perdi peça por conta disso, tive que refazer tudo novamente. Passa e tira o excesso. E agora nós vamos passar para o chapéu, a boina, como que vocês queiram chamar. Vamos usar o fio preto, New Fast Fini, fazendo aqui, começando com 6 pontos baixos na primeira carreira dentro do anel mágico. Agora, vamos partir para a carreira número 2, fazendo um total de 6 aumentos. E aí, no final, a gente fica com 12 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira número 3, nós faremos um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E vamos ficar, no final dessa carreira, né, com 18 pontos baixos. Agora, faremos aqui a quarta carreira, fazendo 6 sequências de 2 pontos baixos e um aumento, e finalizando com um total de 24 pontos baixos nessa carreira. Agora, eu vou colocar o meu fio de marcação aqui e vamos fazer a carreira número 5, fazendo 24 pontos baixos em blow. O que que significa isso? Pegar somente na alcinha de trás, tá? Então, um total de 24 pontos baixos em blow por toda a carreira. Finalizei essa carreira, ó, ficou assim. Como a gente trabalhou em blow, ele faz esse relevo. E agora, nós vamos passar para as próximas carreiras. Nós vamos fazer aqui um total de 4 carreiras, tá? Carreiras somente de pontos baixos, então não precisa fazer mais nada. Da carreira 6 à carreira 9, 24 pontos baixos em cada carreira. Então, eu vou adiantar aqui as minhas 4 carreiras e volto novamente para a gente poder continuar. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos trocar de cor. Vou pegar aqui o meu fio vermelho, vinho, né? Tá mais pra vinho, né, gente? E aí, a gente vai fazer aqui, na carreira número 10, um total também de 24 pontos baixos na cor vinho, tá bom? Então, não precisa fazer mais nada também. Somente trabalhar aí com o fio vermelho, fazendo 24 pontos baixos. Agora, eu corto o fio novamente e volto a trabalhar com o fio preto. Vamos fazer mais uma carreirinha, somente de pontos baixos, que é a carreira número 11, com o fio preto. Finalizei aqui, certo? Agora, vamos fazer a aba do nosso chapéu.
Vamos trabalhar na carreira número 12 em flow, pegando somente na alcinha da frente, nós faremos 6 sequências de 3 pontos baixos e um aumento. E aí no final, a gente precisa ficar com um total de 30 pontos baixos. Finalizei aqui, ó, ficou assim, como eu trabalhei em flow, ele fica dessa forma. E aí, vamos partir agora para a carreira número 13, fazendo 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final dessa carreira, ficaremos com 36 pontos baixos. Terminei a carreira número 13, agora, a última carreirinha aqui, vamos fazer a carreira número 14 com 36 pontos baixos. Agora, na carreira número 15, é uma carreira só de acabamento. Então, faremos aqui por toda a volta 36 pontos baixíssimos. Vamos cortar o meu fio. Então, eu corto o fio aqui. E para quem já conhece o meu trabalho, sabe que eu sempre finalizo as minhas peças com um ponto falso, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo falso aqui, dessa maneira aqui. Se você finaliza com um ponto baixíssimo mesmo na agulha de crochê, não tem problema, ou de outra forma, você pode continuar fazendo da forma que você acha que fica melhor, tá bom? Agora eu faço um arremate para finalizar, né? Escondo o excesso de fio aqui para dentro e tá pronto o nosso chapéuzinho aí do nosso boneco de neve. Agora, vamos fazer o cachecol, gente. Vamos fazer um total de 60 correntinhas com o fio vermelho. E aí, nós vamos voltar na terceira correntinha, fazendo um total de 58 pontos meio alto, tá? Então, é fazer a mesma coisa aí até a primeira correntinha que a gente fez lá no comecinho. Fiz aqui todos os pontos, tô fazendo, vou fazer o último aqui, ó, na minha última correntinha aqui, certo? Ó, aí eu posso cortar o fio e vamos fazer um nozinho, eu gosto de fazer uns 3 nozinhos aqui, ó. E aí, depois é só você arrematar as pontas. Arrematei as pontas, eu vou posicionar aqui o cachecol do jeito que eu quiser posicionar. Se você quiser posicionar de uma forma diferente, eu coloco sempre aqui debaixo da boquinha. E aí, você pode costurar, vou usar aqui a cola quente mesmo, tá? Como é um item de decoração, não tem problema nenhum eu usar a cola. E ficou assim, ó, o cachecol posicionado. Agora, nós vamos colar aqui o chapéu. Então, eu passo a cola aqui, ó, bem aqui do lado de dentro, que eu quero que essa parte fique colada. O problema da cola, se você posiciona aqui no lugar errado, vai sujar a peça e aí já era, viu, gente? Então, se você estiver usando a cola aí, tem que ter bastante cuidado nesse momento, por favor. Agora é o seguinte, ó, eu vou colar a folhinha aqui também com a cola quente. Vou colar aqui do lado. Se você quiser colocar duas também, né? Ao invés de uma, eu vou colocar só uma. E aí, essa frutinha, aqui no caso a folha, como ela tá grande, eu cortei ela. E agora eu vou colocar a frutinha aqui também, ó. Então, eu posiciono ela aqui exatamente onde que eu quero. E eu vou até utilizar esse cabinho dela aqui pra colocar ele lá pra dentro, tá? E aí, eu vou colocar aqui a frutinha aqui bem do lado, assim. Olha só que coisa mais linda, deu todo um charme aí no nosso bonequinho, né? Vou tirar o excesso de cola aqui, ó. E agora é o seguinte, com o boneco pronto, eu tenho duas opções. Colocar esse fio aqui atrás ou
em cima como bolinha de neve. Com bolinha de neve não, com bolinha de árvore de Natal, tá? Só que esse tamanho que a gente fez aqui, gente, é uma bolinha grande, tá? Então vai ficar bem grande. Depois eu vou utilizar esse bonequinho de neve, então eu vou encaixar a agulha aqui, ó, bem aqui em cima e vou pegar lá dentro na parte branca da cabeça aqui, tá? Porque senão vai estufar esse chapéu pra fora, então pega lá dentro. E aí eu passo o fio pra cá, ó, e passo uma alcinha dentro da outra. E aí é o seguinte, se você quiser fazer isso como prendedor de cortina, você vai colocar atrás da cabeça, tá? Da mesma forma, do mesmo jeito aí que eu coloquei, para depois você amarrar na cortina, tá bom? E ficou assim, ó, o nosso bonequinho de neve. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários para mim a opinião de vocês, me fala se vocês curtiram e claro, não deixe de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!